Hello, welcome to Reflections Diaries. I'm José Paiva. Here with Bridget me I have Jones. Zé Pedro Silva, Rita Marafo de Carvalho, and Elder Gomes. How are you guys? Fine, thank you. Very well. Agora vamos continuar o nosso diário de reflexão em português e de Portugal, sim, para que não haja dúvidas. Ora bem, já temos aqui algumas decisões sobre o que é que vai acontecer nas escolinhas. Estudantes de até ao 9º ano continuam em regime de ensino à distância. Exames do secundário adiados para julho, para que as aulas possam estender-se até 26 de junho. E só os alunos do 11º e 12º poderão, eventualmente, voltar a ter aulas presenciais. Rita Marrafa de Carvalho, finalmente já temos aqui alguma luz sobre o que se vai passar ou sobre o que não se vai passar neste terceiro período. Estás de acordo? Não estás de acordo? O que é que te parece? Bom, eu acho que quem, acima de tudo, está muito contente com estas datas é o João Miguel Tavares, porque finalmente tem datas, não é? Para alguma coisa. Mas era essencial esclarecer isto para quem está, obviamente, no seu percurso académico, e era necessário delinear as fases que estão programadas e estruturadas no ensino. Fico muito satisfeita por acharem e por a RTP se ter disponibilizado, e era mais do que a sua obrigação, para colocar a RTP2, que já faz um excelente serviço de entretenimento para os mais jovens, e a RTP Memória para o espaço privilegiado da telescola. Isto vai ser uma grande novidade, porque vão ter que ser os pais a criar as rotinas e a disciplina que normalmente existe numa sala de aula, mas agora dentro de casa e com uma turma que é só o seu próprio filho, não é? Mas parece-me que são datas realistas. Obviamente que vai ser difícil estas fases de exames prolongarem-se até julho, e depois temos uma segunda fase em setembro, mas é imperioso que isto aconteça desta forma e com todos estes atrasos, porque os tempos em que vivemos, de algum modo, colocaram-nos todos no botão de pausa e temos toda a nossa vida arrastada. E é normal que o ano letivo, de alguma forma, acabe por ultrapassar as fronteiras temporais que habitualmente fazia. Mas parece-me que as coisas estão, para já, bem pensadas. No entanto, poderá haver aqui algumas alterações ao longo do percurso. Também depende, obviamente, da evolução da nossa curva, não é? E do nosso planalto. Zé Pedro, isto foi bem pensado ou não foi bem pensado, afinal de contas? Olha, não sabemos. Eu acho que essa que é a grande questão. Porquê? Porque, basicamente, eu não consigo perceber, mas também admito a minha ignorância sobre o tema e imagino que o Governo tenha pensado imenso sobre isto, mas há 3 períodos no ano letivo, têm a duração mais ou menos de 3 meses cada, isto é o que existe normalmente. Mas estamos num período que é um bocadinho anormal. E eu, sinceramente, não percebo porque é que não se equacionou aqui uma hipótese, nem que seja por questões mais até de ânimo das pessoas e de expectativas, porque é que não se partiu aqui o terceiro período em 2 e não há uma primeira fase. Eu não vi as declarações do Primeiro-Ministro, mas há bocado estava a falar com um amigo que me contou que houve um jornalista, nós podemos sempre contar com eles, que fez exatamente esta pergunta, porque é que não é... Não sei se foi exatamente esta, mas porque é que não há uma hipótese de se eventualmente... E o Primeiro-Ministro respondeu, aliás, num tom do Primeiro-Ministro em estado de emergência, que é está decidido, está decidido. Como quem diz, não, cala a boca. Na verdade, eu fico com esta dúvida, porque em termos, isto não é só os miúdos em casa, isto tem consequências económicas enormes. E as pessoas os trabalhadores tiverem que ficar em casa a prestar assistência, penso eu que o Governo, não sei se o Primeiro-Ministro já anunciou isso ou não, mas provavelmente vão ter o mesmo apoio que tiveram agora. Portanto, com uma parte do salário pago pela Segurança Social e os rendimentos a 60% para o próprio trabalhador, penso que é isso. Portanto, isso deve repetir-se, digo eu, não sei. Mas, portanto, tem impactos económicos nos rendimentos das famílias e na própria economia, porque as pessoas não vão trabalhar, não é? Não é uma brincadeira, não é uma coisa, não se pode tomar isto a animo leve. E eu pergunto-me porque é que não se partiu o terceiro período em 2 e a primeira parte do terceiro período, sim, em casa, e o segundo, não sabemos, porque se ninguém sabe, nem os peritos, António Costa também não pode saber se de um momento para o outro não temos aqui um alívio grande, sobretudo num grupo que tem pouco risco. Mas, portanto, não faço a mínima ideia, acho que isto tem implicações económicas gigantes. Portanto, diria que estamos...
Estou aqui a ser interrompido por António Costa, é o nome do meu gato novo que eu dei nesta quarentena. Hélder, eu estava aqui a ver as notícias. O estúdio do Preço Certo passa a sala de aulas. Eu deduzo que agora os técnicos e as pessoas que vão gravar esta telescola tenham mais tempo para gravar e estejam mais atentos. Olha, nós dissemos isso, nós dissemos isso no diário, não sei se lembram. Disseste tu, é verdade, no podcast. Ora bem, já que, enfim, como é que era? O TV Fest foi cancelado, portanto já não têm que se preocupar com isso e podem dedicar-se a fazer conteúdos escolares de excelência. Mas qual é a pergunta mesmo? A pergunta é também, no fundo, se concordas com isso, se achas que foi bem pensado ou não. Olha, é assim, eu posso fazer mais perguntas, mas às vezes vocês não me respondem. Por isso. É verdade. Eu vou passar só a fazer afirmações. Tá? Vocês depois comentam. Mas tens toda a razão, mas eu estava só metendo contigo porque estava a ver se nós conseguimos deitar-te abaixo e fazer com que o teu gato ascenda a diretor do diário e do dia de reflexão. Eu, acima de tudo, há sempre aquele risco, porque isto são medidas tomadas, que vão ser implementadas, só que há sempre aquele risco de a curva voltar a dar de si e serem todos mandados para casa, ou então as pessoas, os miúdos que não ou jovens que não foram para a escola, essa é uma decisão que ainda terá de ser tomada, voltarão a ter de regressar às suas casas. Portanto, isto é mais ou menos o que fazer para não transformar este ano letivo num ano perdido. Quem andava perdido, e eu gostei muito de ver hoje na conferência de imprensa de António Costa, era o Ministro da Educação, que eu compreendo que numa situação de emergência de saúde pública, a educação, a cultura e outras áreas sejam mais afastadas, e também, olha, no caso da cultura, eventualmente, se a Ministra andasse mais afastada, tendo em conta o que se passou com o TV Fest, não faria muito mal. Acontece que o Tiago Brandão Rodrigues reaparece, ajuda-me lá, Rita, e talvez o Zé Pedro me possa ajudar, qual Lázaro, exatamente, em tempo pascal, ressuscita e aparece ali ao lado do Primeiro-Ministro, sendo que o Primeiro-Ministro assume o comando da situação de emergência que vivemos atualmente. Depois houve um fait divers que, apesar de tudo, diz alguma coisa de como os líderes, não apenas em Portugal, mas também no resto do mundo, se comportam, que é mantenham um distanciamento social, não façam aquelas saudações habituais de apertar a mão, pois que António Costa decidiu dar um bacalhau ao Tiago Brandão Rodrigues e... Estás a gozar. Deu. É verdade. Há registro disso e depois ele até publicou, com alguma graça, António Costa publicou um pedido de desculpas ao Tiago e aos outros. Pronto, é uma coisa que acontece. Mas uma vez que este dia foi muito dedicado à questão da educação, o António Costa queria ser bem educado e é uma coisa que poderia acontecer a qualquer um de nós. Mas é só engraçado sublinhar a ressurreição de Tiago Brandão Rodrigues ao terceiro dia, na realidade à terceira semana. Tu disseste Lázaro, mas Lázaro era paraplégico e andou, foi um milagre. Pois é mesmo o Cristo, não é? O Cristo é que ressuscitou. Depois houve um outro, mas enfim, olha, já perdi o catecismo. O Cristo é que ressuscitou, isso não há dúvida nenhuma, não é? Ora bem, enfim, não havia outros. Eu queria também congratular-vos porque, pelos vistos, este diário de reflexão conseguiu, pela primeira vez na história, um podcast de debate político, conseguiu cancelar um festival de música e, portanto, estamos todos de parabéns. Não era a nossa intenção, na verdade, pelo menos a minha não era e certamente a vossa também não, mas o governo veio dar o dito por não dito e Zé Pedro, afinal, não vai. Eu já li que foi cancelado, já li que foi suspenso. Foi pior a emenda que o soneto ou parece-te bem que isto seja de facto cancelado, finito, ponto final, parágrafo? Enfim, se tu me dizes que não se sabe ainda bem o que é que aconteceu, eu também não saberei. Agora, se a decisão for de cancelar ou for de suspender ou for de reformular, qualquer uma delas estará bem. Aquilo que foi feito é que não estava nada bem. E, portanto, uma decisão que reformule, suspenda ou cancela é sempre de aplaudir.
E, sobretudo, deve ser depois acompanhada de novas ideias, novas propostas, mas de coisas pensadas, e bem pensadas entre várias pessoas, ouvindo aí o colégio dos sábios da matéria, porque isto claramente foi feita uma coisa em que, se o Partido Socialista organiza tantos focus group, não é? Para saber o que é que as pessoas acham, ponha lá duas pessoas a fazer telefonemas sobre isto, porque rapidamente iam concluir que não era uma boa ideia, não é? Portanto, seja lá o que tenha acontecido ao festival, como ele estava anunciado, qualquer alteração que seja para acabar com aquilo é boa. Agora, é preciso esperar pelas medidas do governo de apoio, de facto, a todas as pessoas da área cultural, seja a parte criativa, seja a parte técnica, não é? Rita, houve aqui uma grande falta de... Primeiro, uma pressa em anunciar qualquer apoio, quase que parecia para calar aqui um bocadinho os artistas. E depois houve uma falta de coordenação, porque as pessoas depois também vão criticar a RTP, depois vão criticar o Ministério da Cultura, e portanto acabam todos por sair um bocadinho mal na fotografia, sendo que, pelo que soube, já havia concertos a serem filmados. Sim, inclusivamente ia começar hoje o TV Fest. O que eu acho é que a informação foi muito mal divulgada. Olha, alguém está a fazer um barulhinho... esquisito, Pedia para que parasse, sim. Ok, parou. Podes continuar. É normal, boicotam-me sempre. Mas dizia-te que a informação foi muito mal partilhada e muito mal difundida, porque muitos dos artistas achavam que inclusivamente eram só estes 4 que iriam receber 1 milhão. Eu vi alguns posts dessas pessoas, não sabiam que depois era o passa a palavra ou escolhe outro e não o mesmo, e que seria durante 30 dias, 4 concertos por dia. Foi toda uma estratégia muito mal difundida, provavelmente não ouviram também as pessoas certas neste caso, mas é muito difícil nestas circunstâncias daqueles que vivem e dependem de um público, não terem público e como tal terem de sobreviver. Alguém fazia uma piada meio maldosa, mas o que eu achei engraçado que é, então agora vão pôr o Júlio Isidro a decidir o dinheiro dos contribuintes. Mas não foi o Júlio Isidro que escolheu, o que lhe pediram até com alguma gentileza, porque se há pessoa que inclusivamente sabe muito de música em Portugal, é o Júlio Isidro, principalmente música portuguesa, tem uma coleção... Bom, digamos que pode não estar muito atento ao que se faz agora, porque escolherem Rita Guerra, por exemplo... Não, mas isso, por exemplo, a maior parte das pessoas não sabe que a Rita Guerra tem um disco de covers de músicas incríveis e que é uma pessoa muito transversal nas suas interpretações. É uma questão, quer dizer, isto são gostos. Aquilo que se pois, o problema talvez seja esse. Paiva, aquilo que foi pedido ao Júlio Isidro muito provavelmente foi o mais diversificado possível, porque senão tínhamos só o pessoal mais novo e de um único género musical. E parece-me que foi a Marisa Liz, não era? Era o Tordo para um outro de faixa etária, muito provavelmente. A Rita Guerra para outra, e muito provavelmente teríamos uma panóplia muito heterogénea de músicos durante esses dias. Não me choca absolutamente nada seja o Júlio Isidro, é um homem com um conhecimento musical brutal. A maior parte das pessoas não sabe, ele tem milhares de LPs em casa, uma sala imensa só de LPs, porque é um melómano completo. Por isso não acho... Faz construção de aviões. Era o modelismo. Não me choca minimamente, antes pelo contrário, acho que é bastante legítima essa escolha. Mas ficariam muitos de fora, obviamente. O que se queria, ou o que se desejava, era poder financiar alguns músicos e dar música a quem está em casa. Mas provavelmente para muitos o ideal e o mais justo será encontrar uma alternativa de ajuda e de apoio financeiro que abarque, obviamente, todos aqueles que estão ligados à indústria da cultura. Hélder, uma última provocação, nós falávamos disso à tarde, este governo governa ao sabor das redes sociais? Olha, a tua pergunta tirou-me o início da minha intervenção, portanto, de facto... Ou faz as perguntas e ninguém te liga, ou então faz a pergunta com a informação... Foi para me vingar há pouco. É justo. Antes de mais, o Zé Pedro está a anoitecer. Está a desaparecer. O Zé Pedro está a desaparecer. Eu já acendi a luz, já fiz tudo e mais alguma coisa, mas... Põe-te lá ao canto, podes pôr lá ao canto. Ainda é pior, Zé. Não há crise. Isto...
Nós passámos grande parte do nosso diário de reflexão de ontem, que ultrapassou meia hora, a falar sobre um festival que veio a saber-se algumas horas mais tarde, morreu antes mesmo de ter começado. Ia começar hoje. Eu julgo que o grande coveiro do TV Fest foi Zé Pedro Silva, porque foi o que mais acerrimamente se atirou a ele na edição de ontem. Eu acompanhei-o e continuo a acompanhar as dúvidas que ele tinha, e também acho que foi melhor cancelar ou pelo menos mudar o formato, dar uma volta àquilo para tornar aquilo uma coisa mais homogénea e a ajuda a ser distribuída por, se não todos os artistas com uma determinada atividade aberta na Segurança Social, pelo menos a grande ou a esmagadora maioria dos artistas que precisam todos. Quanto à forma como o Governo geriu isto, pessimamente. De facto, se já é mau ter um Governo que gere o seu executivo em função daquilo que é dito ou não dito nas redes sociais, menos ainda tu tomar decisões em situações de emergência. Ainda bem que isto não tem a ver com saúde, não tem a ver com a saúde pública, mas tem a ver com a saúde, apesar de tudo, financeira de artistas. Portanto, em situações de emergência é bom que tu não te deixes contaminar pelas redes sociais, e claro que o Zé Pedro esta tarde fazia essa ressalva, que nas redes sociais também há a opinião pública, e é muito importante que essa opinião seja ouvida, mas eu diria que foi uma ideia mal estruturada, portanto, assim, um nado morto em potência, mas o empurrão foi, de facto, a partir de uma petição com milhares de assinaturas e do bruá que se instalou nas redes sociais. Isso é mau, porque abre um precedente que certamente não... Este não é o primeiro caso em que os governos vão a reboque das redes sociais, mas nunca é bom quando isso acontece, menos ainda em situações de emergência como a que atualmente vivemos. E ainda há aqui outra coisa que deixa-me só dizer isso, que pode afetar a imagem pública de alguns artistas, que se calhar não estavam muito a contar com isso, não é? É verdade. Isso pode afetar, pode se esquecer daqui a uns tempos, mas apesar disso, apesar de eu achar que isso já é um bocado injusto, porque eles não têm responsabilidade nenhuma aí, se tiveram um convite e aceitaram. Mas eu vi muita gente a partilhar imagens da Rita Guerra, da Marisa Liz, olha, lá está este aqui. Do Fernando Torres já teria mais dificuldades porque ele atravessou-se muito, e quando um artista se atravessa politicamente, depois tem que assumir as responsabilidades, não dá para assumir, não dá para nos atravessarmos só quando queremos. Portanto, isso aí poderá ser mais complicado. Agora, todos os outros eu acho que é completamente injusto estar-se a dizer que se aproveitaram de alguma coisa, ou tudo isso, qualquer pessoa aceitaria, eu aceitaria logo se me convidassem, com certeza. Não. Agora, só para dizer uma coisa, que ninguém pensa, eu acho, muito rapidamente, ou que a ministra não se atreva a dizer que isto era uma ideia do caraças, só que a porcaria das redes sociais destruíram isso. Não, a ideia era um absurdo, e nesta altura em que nós sabemos que nos próximos tempos não é cada milhão, é cada euro vai contar neste país, em que a situação, e há bocado falávamos da questão das escolas, em que a situação vai ser um descalabro completo, não há, de maneira alguma, espaço para 1 milhão para TV Fest, 10 milhões para... Eu espero que já tenham rescindido rapidamente e em força o contrato com o senhor da Web Summit, que todos os anos leva aqui uma renda para depois meter o dinheiro numa empresa. Todos os anos leva daqui uma renda nossa para meter o dinheiro na Irlanda, porque os portugueses batem imenso no grupo Jerónimo Martins, porque pôs uma empresa na Holanda. Mas nós darmos dinheiro ao senhor irlandês, isso aí já é uma maravilha, e é o futuro. Mas, portanto, eu acho que é óbvio que nos próximos tempos não haverá espaço para isto. Não haverá espaço. Nós vamos ter que nos fechar em copas. E, portanto, o apoio tem que ser distribuído por todos. Parece-me evidente. A ministra que não venha dizer, portanto, que foram as redes sociais que lhe deram cabo de uma ideia de gênio. A ideia não era de gênio, era uma ideia de bosta. O meu ponto, eventualmente, só para rematar, José Paiva, se me deixares, é que... já agora, já que é para governar em função das redes sociais, que fizessem o processo ao contrário e pusessem à discussão uma forma de financiar, de algum modo, um conjunto de músicos para que as redes sociais... O orçamento participativo, a opinião pública, um bocadinho isso, exatamente, sim. Um orçamento participativo online, e depois sim, já que é para funcionar dessa forma, que o processo fosse invertido. Ora bem, para finalizar, vou fazer aqui uma pergunta pessoal, que é, estamos praticamente a fazer um mês de diário de reflexão e também um mês de quarentena, e quero uma resposta sincera de se já estão a bater um bocadinho mal ou se mantêm positivos, com vontade de acordar de manhã, ir trabalhar e enfrentar o mundo no geral.
Olha, eu, se me permites, Sim, pelo menos força. no meu telefone, aquilo que eu vejo é que estou com icterícia. Eu estou com um sério caso de icterícia, Com estou apatite. amarelo. Não, icterícia é laranja, estou eu. Estás com apatite. Icterícia é laranja, sou eu. Então Tu vá, estás é com estou falta de a tornar-me- ferro. Tu estou a estás com tornar-me falta de ferro. Vá que eu tenho um jantar, já estou atrasada. Pronto, então vá lá. Bora, venham mais 30 semanas como estas. Rita. Espera, estava a desligar o jantar, porque estão a ligar-me para o jantar. Não, eu tive a possibilidade dos últimos 15 dias, estar a trabalhar. Como tal, acabou por criar aqui uma cisão naquela monotonia caseira que já aqui enfada e que acaba sempre por cansar bastante. Por isso, não, eu continuo bastante sã, penso eu. E Zé Pedro? Olha, vou aproveitar os meus 30 segundos que tu me dás para essa porcaria que não tem interesse nenhum, para fazer uma coisa que todos os podcasts quase têm. Não só têm as pessoas atrás de estantes, a Rafa tem meia estante, já é qualquer coisa, nós não temos estante nenhuma, mas para além disso fazem também recomendações de leitura, e eu hoje queria fazer uma recomendação de leitura, se porventura a luz me permitir, que eu não sei se vai ser fácil. A obra é A Casa da Mosca Fosca, que é da Eva Majuto e do Sérgio Mora, não confundir com Sérgio Moro, e que conta a história de uma mosca que construiu uma casa e fez uma festa de inauguração, portanto, eram outros tempos, e o que é que sucedeu? Sucedeu que veio o urso e comeu o bolo. Entretanto contei tudo, bolas, pá. Mas pronto, é como os podcasts à série têm coisas culturais, e como vocês, pronto, não têm a minha bagagem, não é? Fiz eu esse trabalho e cá está, olhem, vem. Eu tenho aqui Ken Follett. Não digas palavrões, olha, tu estás sempre a dizer que nós Então, não podemos dizer palavrões. Também... Está sempre a dizer, não digam palavrões. Olha, eu tenho aqui umas havaianas, se alguém quiser, estou a precisar de dinheiro. Pá. Pronto. Olha, Então apagaram. Os gatos apagaram uma luz. Então vá. Resta-me despedir-me em inglês. Foi mais um Reflections Day. Good night and good luck. Repara só como eu não fui o que fiquei com menos luz no final. Como é que os gatos apagam a luz? Eu já ensinei. É evidente que foi a Rita, não foi o gato. Não foram os gatos mesmo. Então vá. Boa noite. Tchau. Tchau.